Afinal, a maconha engorda ou emagrece? Esse assunto é delicado de falar por diversos motivos. Um é porque o consumo e comercialização de maconha no Brasil é ilegal, e dois, porque nós precisamos ter muita calma e racionalidade ao falar sobre esse assunto, porque qualquer informação relacionada ao uso de maconha e saúde vira uma manchete sensacionalista na hora. Antes da primeira consulta, eu sempre envio um questionário para o paciente responder. Lá tem a pergunta se ele usa cannabis ou não. E essa pergunta não tá lá por acaso, foi depois de muito atender e perceber o quanto que isso impacta na qualidade da alimentação que eu resolvi incluir essa seção no questionário de perguntas. E aqui eu queria fazer uma ressalva, eu não tô falando de uso de maconha medicinal, da cannabis, mas sim o uso recreativo. Para quem não sabe, larica é o termo que se utiliza para o aumento de apetite após o uso de maconha. Tudo fica mais gostoso, os cheiros e os sabores ficam mais intensos e por isso o desejo de comer muita quantidade. E normalmente no momento da larica tem uma predileção por alimentos mais açucarados, gordurosos e calóricos, como pizza, hambúrguer, nachos, tortas, etc. Com isso, principalmente se estamos falando do uso regular de maconha, ocorre o ganho de peso e pode iniciar o surgimento de algumas comorbidades, como pré-diabetes, pressão alta e colesterol alto, relacionado a esse estilo de vida e qualidade da alimentação. A questão da tolerância também é algo importante de ser falado. Quanto mais se fuma, mais tolerância e menos larica se tem, mas ainda assim abre o apetite. Embora alguns estudos científicos que eu vou deixar aqui na legenda do vídeo mostrem que o consumo de maconha pode estar relacionado à perda de peso corporal, não é exatamente o que eu observo na prática clínica. Mas tirando mecanismos fisiológicos, a questão comportamental e a motivação do uso da maconha podem explicar um pouco dessa perda de peso que os estudos mostram. Vamos considerar um indivíduo que sofre de ansiedade e tem episódios de compulsão alimentar. Quando essa pessoa faz o uso da maconha, automaticamente essa ansiedade vai dar uma reduzida e, consequentemente, vai causar menos episódios compulsivos ou episódios com uma intensidade menor. E se nós colocarmos isso num médio e num longo prazo, a pessoa vai ter aumentado menos de peso corporal do que ela teria caso não tivesse feito uso da maconha, porque ela ingeriu menos calorias. Mas vocês entendem que um medicamento psiquiátrico que age na impulsividade, no estado ansioso, provavelmente ia ter o mesmo efeito ou até melhor? E a diferença é que é uma medicação prescrita e controlada por um profissional, diferentemente do uso da maconha. E aí mora a grande dificuldade de realizar estudos científicos nesse sentido, porque é difícil ter amostras homogêneas, ou seja, no grupo de usuários de maconha vai ter gente que fuma 2, 3 ou 5 vezes na semana, e a absorção de cada pessoa também é diferente. Nesses estudos, como a amostra tem que ser muito grande, acaba que não é considerado os hábitos alimentares daquela pessoa, se ela é sedentária ou não, e no grupo controle nós também não sabemos se aquelas pessoas sofrem algum tipo de transtorno alimentar, a qualidade da alimentação e as questões comportamentais dessa pessoa em relação aos hábitos de vida. Enfim, fazer estudo científico de qualidade sobre dieta é sempre muito difícil, não só no caso da maconha. Então a gente tem que ter muito cuidado na interpretação desses estudos. E tem vários fatores de confusão também, por exemplo, aquela pessoa que troca o álcool pela maconha, ela vai acabar emagrecendo porque a caloria do álcool agora é inexistente. Ou aquela pessoa que usa maconha para pegar no sono mais fácil e acaba regulando o sono e tendo um sono de maior qualidade, vai acabar emagrecendo porque está organizando o ciclo circadiano. Então nós não podemos afirmar que é a maconha que está emagrecendo aquela pessoa, mas ela foi apenas um meio utilizado para chegar naquele resultado final, assim como poderia ter sido uma medicação psiquiátrica ou até um exercício físico. E se tu gosta desse assunto, sugiro que tu veja a série Drauzio de Chava, feita pelo médico Drauzio Varella aqui no YouTube, onde ele entrevista especialistas sobre o uso de maconha, vale muito a pena conferir.
Se tu tem curiosidades para compartilhar sobre o teu uso de maconha, sobre o uso de maconha de outras pessoas em relação à alimentação, comenta aqui no vídeo que eu vou adorar saber. Até a próxima!